Então, nessa noite, a mensagem que eu quero trazer para dividir com a igreja tem o título de Aprendendo a Lutar contra o Inimigo. E o texto bíblico para meditarmos nessa noite encontra-se no Evangelho de Lucas, no capítulo 4. Nós vamos estar trazendo a mensagem do versículo 1 até o versículo 13, um texto bem conhecido na igreja. Então vamos trabalhar, segundo a direção do Espírito Santo, com esse tema, aprendendo a lutar contra o inimigo. Eu quero de imediato começar a fazer a leitura de Lucas 4, versículos 1 e 2, e ao longo da mensagem nós estaremos lendo o restante destes textos bíblicos. A palavra do Senhor diz o seguinte, em Lucas 4, versos 1 e 2: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias, e ao fim deles teve fome. Primeira consideração aqui, amados, neste momento introdutório, é importante nós entendermos o que estava acontecendo naquele momento na história, no contexto histórico lá imediato dessa passagem. Nós sabemos pela palavra de Deus que Jesus ele havia saído recentemente do batismo. Ele estava lá, onde nós sabemos pela palavra também que ele foi batizado por João Batista, aonde foi um momento glorioso, aonde o Espírito Santo veio sobre ele em forma de pomba, onde Deus falou que ele era o Filho amado, onde Jesus teve um momento espiritual glorioso naquele momento. Recebe o Espírito Santo, ouve a voz de Deus, as pessoas ouvem aquilo, ele recém tinha descido as águas no Jordão, um momento de elevação espiritual, podemos definir assim. E o que acontece? Jesus sai da glória do batismo do Jordão, sai da glória do momento de receber o Espírito Santo, e o Espírito Santo o leva para o deserto, o conduz ao deserto, para iniciar um período de 40 dias de tentação. Então este é o cenário que está acontecendo, essa história que vai ser narrada e explanada aqui nessa noite, amados. Então, sabemos que durante 40 dias Jesus é tentado por Satanás lá no deserto, logo após este momento glorioso e maravilhoso do batismo de Jesus. Este episódio também ele é narrado nos evangelhos de Mateus e Marcos. Lá em Mateus capítulo 4 e Marcos capítulo 1 também vai fazer menção, textos paralelos que fazem menção da mesma história que o evangelista Lucas narra aqui. Vamos adiante aqui mais um pouquinho. Quero fazer leitura então, dadas essas considerações introdutórias, de Lucas 4, 3 e 4. Vamos ler os textos que diz: O diabo lhe disse: Se você é o Filho de Deus, mande esta pedra que se transforme em pão. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem. Aleluia. Amados, uma breve consideração aqui, antes de nós entrarmos no desenvolvimento desses dois versículos aqui. As tentações, aqui nós vamos falar, nessa mensagem vai se falar muito de tentação, mas é preciso definir o que é a tentação antes de nós prosseguirmos aqui. Amados, eu escrevi assim aqui, ó: as tentações são as armas de Satanás para nos levar a pecar e desagradarmos a Deus. Então o que é a tentação? A tentação é a arma que Satanás tem para atingir o ser humano. Qual é o propósito da tentação? Por que Satanás tenta os seres humanos, tenta os homens? Para levar ao pecado. E o pecado é desobediência contra Deus. O pecado é o que desagrada a Deus. O pecado é quando nós erramos o alvo. É quando aos olhos de Deus nós fizemos algo que Deus não concorda. Então, a tarefa de Satanás, a missão de Satanás, dos anjos caídos, dos demônios, é nos tentar para nos levar ao pecado, que é algo que desagrada a Deus. Então é isso que Satanás fez com Jesus, e é isso que Satanás faz conosco, é tentar nos induzir ao pecado. Por isso que existe a tentação. Vamos seguir então aqui, amados.
já que está definido o propósito da tentação, que é levarmos nós ao pecado. Então, amados, nesta primeira tentação, Satanás aproveita-se da fome de Jesus após 40 dias de jejum. Veja que lá no começo diz que Satanás tentou Jesus durante os 40 dias. Não foi só após que Jesus teve fome. Nós vamos ver lá no início do texto dizendo que ele foi tentado durante os 40 dias. Mas no momento que Jesus teve fome, então Satanás começa a investir de uma forma mais pesada, ao ponto dos evangelistas narrarem, descreverem como foi em detalhes essas tentações, essa sequência após esses 40 dias de tentação. Então o texto vai dizer que Jesus teve fome. Óbvio, Jesus estava com um corpo humano, nunca deixou de ser Deus, mas ele estava encarnado, o Verbo estava encarnado, e nós sabemos pela Bíblia que Jesus tinha um corpo humano como o nosso. Ele precisava comer, ele precisava beber, ele tinha fome, ele tinha sede, ele tinha sentimentos, ele chorou, ele foi machucado, maltratado, verteu sangue. Então ele tinha um corpo humano, e esse corpo humano de Jesus necessitava do alimento sólido para sobreviver. Então Jesus, no momento que teve fome, o corpo necessitava de fome, então Satanás chega mais pesado, naquele momento ali que Jesus teve fome, e começa uma tentação, pelo que dá a entender, durante os 40 dias tentou, mas ficou mais severa no momento que Jesus teve uma necessidade. Jesus teve um momento de necessidade físico, fisiológico, biológico, e ali Satanás se aproveitou para pegar mais pesado, para juntar a artilharia dele e apontar para Jesus de forma mais pesada, usando as suas armas da tentação. E nós vamos ver a resposta de Jesus. Jesus ele resiste à tentação, rejeitando o conselho de Satanás para saciar sua fome. E aqui vai começar uma discussão, além da tentação, existe uma discussão teológica. Se nós analisarmos com calma esse texto, existe além das tentações a discussão teológica. E olha que discussão teológica, é Satanás discutindo teologia com Jesus. É isso que acontece ali, nós vamos ver no texto. Porque quando Jesus contraria o que Satanás diz para ele, né, transforma essas pedras em pão, Jesus cita lá Deuteronômio 8:3, né, que vai dizer, está escrito, ele vai citar a Bíblia, começa a discussão teológica, nem só de pão viverá o homem. Então Jesus começa aquela discussão teológica com Satanás e rejeita a primeira tentação daquele momento. Nem só de pão viverá o homem, mas o homem vive também de toda boa palavra de Deus. Aleluia. Amados, o que nós aprendemos com esse primeiro momento desta discussão, desta tentação, deste embate teológico, o que a gente pode tirar de lição já desse primeiro momento aqui? Mesmo nos momentos difíceis, de grande necessidade, devemos continuar firmes em Cristo, crendo que Deus irá nos socorrer no tempo certo. Glória a Deus. Aleluia. Pode ter certeza de uma coisa, e nós aprendemos com essa palavra aqui, é Satanás tentando o próprio Jesus. Quando Jesus teve uma necessidade física, quando ele estava encarnado, que ele tinha aquela necessidade, Satanás estava tentando durante 40 dias, mas quando aquela necessidade se acentuou, ele veio pesado. E o que nós aprendemos, que quando Satanás sempre vai estar nos tentando, mas quando nós estamos enfrentando uma necessidade, um problema muito sério, uma dificuldade extrema, Satanás vai investir pesado para te tentar naquela hora. Satanás vai investir pesado para me tentar nessa hora. E é nessa hora que nós temos que aprender com Jesus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda boa palavra de Deus. Aleluia. Temos que ter fé, certeza, que mesmo nos momentos difíceis, nas nossas fraquezas, nos momentos de fragilidade, nós temos que ser fiel a Deus. Nós não devemos aceitar as bandejas de Satanás. No momento de fome, eu estou falando aqui simbolicamente, nós não podemos aceitar a bandeja que Satanás traz cheia de manjar, de coisa boa, porque aos nossos olhos, num primeiro momento, pode parecer bom,
mas nós vamos mastigar e aquilo vai estar podre, porque aquilo ali vai trazer o pecado junto. E não é isso que Deus quer. Deus quer que nós agimos como Jesus agiu, que nós, mesmo no momento de dificuldade, permanecermos firmes em Cristo. Aleluia. Vamos continuar aqui, amados. Segundo momento dessa discussão deles, versículo 5 até o versículo 8, a palavra do Senhor diz o seguinte: o diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. Ele disse: eu lhe darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se você me adorar, tudo será seu. Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Vamos lá, amados. Então Satanás vai para uma segunda estratégia aqui de tentação. Na segunda tentação, Satanás oferece a Jesus as riquezas do mundo terreno, coisa que ele não poderia dar, isso em troca de Jesus o adorar. Por que eu acrescento aqui? Então ele traz, olha, todos os reinos do mundo, poder, oferece para Jesus um poder, tudo me foi dado e tudo eu te darei se prostrado tu me adorar. Primeira coisa, Satanás é o pai da mentira. Em nenhum lugar da Bíblia diz que a terra foi dada para ele plenamente, que ele controlaria todos os reinos da terra. O que ele está fazendo? Mentindo para Jesus, tentando mentir para Jesus. Tudo me foi dado, e se prostrado me adorares, eu te darei. É o pai da mentira. Ele nem podia dar para Jesus, mas ele ousa oferecer para Jesus as riquezas do mundo, um reino. Amados, os judeus, se vocês forem estudar aquele contexto em que Jesus vem, em que Jesus vive, os judeus aguardavam um Messias, e um dos problemas deles aceitar Jesus como Messias é que eles esperavam um Messias que iria destronar o imperador de Roma, iria destronar os imperadores do Império Romano, e iria restabelecer o reino de Israel. Eles estavam esperando um rei político, um rei da sociedade, um rei que vencesse aquele império daquela época e restabelecesse a terra de Canaã como estado, como nação. E é isso que Satanás está oferecendo para Jesus também. Mas não era esse reino que Jesus veio instalar na terra. Ele veio instalar o reino dos céus. Aleluia. Jesus rebate ele, então rejeita a oferta, citando, lembra que eu disse a discussão teológica? Jesus vai citar Deuteronômio 6 e 13, que vai dizer que somente a Deus devemos adorar. Glória a Deus. O que estava condicionado? Satanás vai dizer: eu te dou tudo isso aqui, ó, tudo isso aqui, tu vai governar sobre tudo. Deus me deu e eu te dou tudo, se prostrado me adorares. Aleluia. Olha o que Jesus vai responder lá, né? Adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Aleluia. Amados, o que nós aprendemos de aplicação prática para nós nesse momento aqui desta discussão? Devemos lembrar que as riquezas deste mundo são passageiras. Se possível, devemos almejar prosperar nessa vida, trabalhando e adquirindo de forma lícita. Porém, se isso custar algum pacto ou vier de forma desleal, estaremos adorando as riquezas ao invés de adorar a Deus. Então, amados, não é pecado querer prosperar nessa vida. Não é pecado querer ter uma boa casa, um bom carro, ter um bom emprego, ter um bom salário, ser um empresário, né? Ter riquezas nessa terra. Não é pecado querer viver confortavelmente, comer bem, se alimentar bem, ter momentos de lazer com a sua família. Isso não é pecado. Isso tudo pode ser abençoado por Deus. Não é pecado almejar prosperar nessa vida. O problema é como. Nós sabemos que tem muitas pessoas
que pela ambição de prosperar na vida, muitas pessoas pela ambição de estar no poder político, no poder social, em situações, em colocações de poder, de autoridade e também de riquezas, que se corrompem, que fazem pacto com Satanás, que fazem pacto com o que precisar fazer para que possa prosperar, que passa por cima dos outros. Eu segunda-feira agora ainda dei aula aqui no nosso curso de teologia e era sobre psicologia, e eu lembro que eu trouxe alguns vídeos, algumas coisas ali, e uma frase bem interessante, algo que nós discutimos: se você fizer algo cujo qual você não possa contar como fez, não faça. Era isso que foi discutido, uma das coisas discutidas ali. Se você conquistar algo que você não pode contar como conquistou, não faça, porque o motivo que fez você conquistar aquilo não pode ser colocado, não pode ser falado porque você tem vergonha. Você não deveria ter feito, logo não deveria ter conquistado. Então na vida é assim, amados, nós temos que andar no caminho reto, procurar prosperar, procurar crescer como pessoa, socialmente, financeiramente, mas não a qualquer preço. Para os cristãos, aquele ditado que é dito aí fora aí, que os fins justificam os meios, isso não é para crente, isso não é para cristão, esse ditado não serve para cristão. Os meios importam sim, não importam os fins. Para nós como cristãos, importa muito os meios para que nós chegamos em um fim, porque a caminhada, a trajetória para você alcançar algo tem que ser segundo a vontade de Deus. Não pode ser à custa de estar pisando em cima dos outros, não pode ser à custa de estar trapaceando, não pode ser à custa de conquistar algo ilegalmente, porque quem conquista algo, chega a algo ilegalmente, à custa dos outros, fazendo pactos, alianças, está pecando contra Deus, está caindo nesta tentação aqui, que Satanás tentou jogar sobre Jesus, e Jesus venceu. Ele disse para ele: eu tenho que adorar a Deus, prestar culto é a Deus. E como é que nós vamos adorar a Deus, prestar culto a Deus, irmão Preto, se nós não estivermos com a nossa consciência limpa? Como é que nós vamos chegar aqui nessa noite a adorar a Deus e a prestar culto a Deus, se nós estamos trapaceando para conquistar algo na vida financeira, na vida política, na vida social? Se nós estamos com uma aliança que está ali, a aliançada que não é com Deus, nós temos que ter uma consciência pura para poder vir aqui no culto e adorar a Deus. Aleluia! Não se corrompa pelas riquezas da vida, não se corrompa pelo poder, pela ambição. Fique firme com Deus. Aleluias! Vamos seguir aqui, amados. Lucas 4, do verso 9 até o verso 13. Que diz assim a palavra do Senhor: o diabo levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo. Ele disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordens a seus anjos e a seu respeito para que ele guardarem. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: dito está, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Tendo terminado todas estas tentações, o diabo o deixou até ocasião oportuna. Vamos lá, a tentação e a discussão teológica continua, né? Satanás, ele cita o Salmo 91 agora, vai de Bíblia de novo contra Jesus, para tentar convencer a Jesus a usar o seu poder desnecessariamente e assim tentar a Deus. Numa primeira leitura, se a gente não prestar atenção nesta parte aqui, a gente tem que analisar com calma esse texto, né? Porque não é uma mentira. O ponto aqui está no que? Deus era poderoso para guiar os passos de Jesus, para livrar o Jesus e nos livrar também, se for da vontade dele? Sim, é. Só que aquilo era desnecessário.
Para que subir no alto do templo e se jogar só para provar Deus? Só para provar que Deus era poderoso de segurar Jesus com as mãos? Naquele momento ali, para que ele não caísse, Deus era poderoso para fazer, sim ou não? Sim. Tinha necessidade de fazer aquilo? Não. Aí está a tentação. Então, e ele ainda cita o Salmo 91. E como é que Jesus reage? Jesus dá a interpretação correta do Salmo 91. Aí, pastor Douglas e os professores, ó, importante de estudar, né? Teologia. A gente tem que, não é só porque é Bíblia, ele cita a Bíblia o tempo todo, mas é como saber interpretar corretamente a palavra de Deus. Jesus ele vai responder citando Deuteronômio 6 e 16. E Jesus continuou, e Jesus então ele vai responder naquele texto ali, né? Não tentarás o Senhor teu Deus. Ele está citando lá Deuteronômio. Então, ali continua aquela discussão. Então, quer dizer, o que aconteceu ali? Podia fazer e acontecer, dele pular e nenhum mal acontecer para ele? Podia, mas tinha necessidade? Não tinha. Aquilo era um exibicionismo, uma prova, né? E um detalhe muito importante que a gente vai tomar no fim aqui. Vamos passar para o próximo ponto aqui. Então, quais são as coisas que nós aprendemos de aplicação para nós aqui, com este outro momento aqui, dessa discussão aqui, dessa tentação? Vamos lá. Amados, o socorro de Deus chegará até nós, não porque nós determinamos, declaramos ou decretamos algo. Não, isso não. Mas pela misericórdia de Deus, no momento que Deus julgar oportuno e da forma que Deus quiser fazer. Há uma moda, há uma corrente teológica, há muitas igrejas, muitos pregadores, enfim, né, no meio evangélico ensinando esse negócio de decreta, declara, determina. Como se as nossas palavras tivessem poder de gerar realidades no mundo espiritual. Como se nós nos colocássemos no alto do pináculo e nos jogássemos e dissesse: Deus, tu tem que me segurar, porque eu sou teu filho amado, porque Jesus morreu por mim, eu sou o queridinho de Jesus, e achando que Deus tem que nos segurar ali, né? Estou usando o texto ali para explicar. E não, amados, não. Deus é poderoso, assim como era poderoso para segurar Jesus, enviar anjos, sim. Deus é poderoso para nos livrar de qualquer cilada, de qualquer situação, por mais difícil e adversa que seja. Sim, Ele é poderoso, eu creio nisso com todas as forças. Mas não é quando eu quero, não é do jeito que eu quero, não é porque eu vou determinar que Deus tem que me dar vitória. Não é porque você vai determinar, declarar, decretar que Deus tem que te dar vitória, que Deus, eu estou passando isso aqui, tu tem que me livrar e eu quero que tu livre até tal dia, até tal hora. E eu quero que a solução seja desse jeito. Tem muita gente pregando essas heresias aí, ensinando essas heresias. Não, amados, não, está errado. É pela misericórdia de Deus, é pelo amor de Deus, é no tempo de Deus, é do jeito de Deus. O que nós temos que fazer é nos derramar aos pés do Senhor. Senhor, aqui está essa dificuldade, aqui está essa necessidade. Se for possível, Senhor, abrevia esse tempo dessa tentação, dessa luta. Se for possível, traz solução, chora, clama, te derrama, pede que seja por urgência. Não tem problema de pedir que seja por urgência, mas não dá ordem para Deus. Quem é o homem para dar ordem para Deus? Quem é o homem para pegar Deus pelo colarinho, Simone, e colocar na parede e dizer: eu quero, como uma criança animada, eu quero que tu faça, e agora é desse jeito e tem que ser assim? Não. Deus é soberano, Ele é poderoso, mas Ele é soberano, e nós somos filhos. Deus é pai, a autoridade está sobre o pai, não sobre o filho. Ao filho cabe pedir para o pai, a um filho cabe clamar para o pai, e ao pai cabe decidir como e quando e de que forma atender o filho. Essa é a ordem. O filho pede, o pai é que julga. O filho pede, o filho clama para os pais, e os pais é que sabem. Quantas coisas nós pais, né? Quantas coisas às vezes os filhos pedem e o filho chora, e aí a gente não, nós como pais sabemos que aquele momento não é o momento certo, ou a gente não tem condição, não é o momento certo. É assim que Deus olha para quem acha que pode declarar, botar Deus na parede. Não, calma, não é assim. Mas no momento certo nós atendemos os nossos filhos, dentro das nossas possibilidades, e Deus faz o mesmo por nós.
Aleluia, porque nós somos filhos e Ele nos ama. Aleluia. Último ponto aqui ainda sobre esse texto, amados. Veja que termina dizendo assim, ó. Olha só. O diabo o deixou para sempre. Está escrito ali? O diabo tentou-lhe 40 dias e acabou a tentação da história da vida de Jesus? Está escrito assim ali, ó. Até ocasião oportuna. Não acabou ali. Apesar de ser severa, dura, né, forte, ele deixou Jesus até a ocasião oportuna. Isso nos leva ao seguinte, amados, a lembrar que Jesus foi tentado durante 40 dias. E também após a tentação do deserto, de diversas formas, em diversos momentos, até ele ser pregado na cruz. Da tentação de Jesus, nos 40 dias ali, até a morte da cruz, Jesus nunca deixou de ser tentado por Satanás. Satanás nunca deixou de tentar Jesus. E se alguém duvidar, tem várias provas no Novo Testamento que provam o que eu estou falando. Inclusive eu vou citar aqui mais para frente textos. Satanás, ele nunca deixou de tentar Jesus. Ele fez uma retirada estratégica. E era Jesus. Ele se retirou, tirou o seu arsenal, tirou o seu exército, recolheu as suas armas, reagrupou a tropa, preparou, encheu, simbolicamente, encheu a arma de munição, encheu seus canhões, seus mísseis, preparou tudo, e quando ele achou, agora nós estamos legal, agora o nosso exército está bom de novo, ele foi, apontou tudo para Jesus e atirou tudo de Jesus de novo, para tentar Jesus, para fazer Jesus pecar. Agora a pergunta é, se ele fez isso com Jesus, o que sobra para nós? Se Deus permitiu que Jesus fosse tentado durante todo o tempo da existência dele, carnal aqui na terra, não poupou ele, tentou ali, tentou até nos últimos momentos da cruz, por que Deus nos livraria desta tentação? Jesus foi tentado até o fim, de várias formas, de várias maneiras, e em vários momentos nós podemos verificar isso na palavra de Deus. Então nós não podemos achar que porque nós nos convertamos, que nós estamos livres das tentações do inimigo. Ele vai fazer como ele fez com Jesus, ele vai fazer com nós. Ele pode até num determinado momento bater em retirada, mas ele vai se reorganizar e vai nos tentar de novo, para nos levar ao pecado. Amados, eu quero concluir essa mensagem e nessa noite eu quero fazer um pouquinho diferente. Quero concluir em 3 pontos aqui com 3 perguntas retóricas. E para quem não sabe, pergunta retórica é uma pergunta que é feita não com o propósito que a pessoa que ouve responda, mas a pergunta que é feita como uma provocação que quem mesmo fez a pergunta vai responder. A pergunta é para provocar. A pergunta é para estimular a curiosidade, mas a própria pessoa que faz a pergunta responde. Então, 3 perguntas retóricas. E nós vamos ver 3 verbos nessas perguntas se destacam. E são estes 3 verbos que eu creio que tudo que a gente aprendeu, meditou com esse texto, com esse exemplo de Jesus sendo tentado por Satanás, pode nos incentivar a aprender a fazer o que Jesus fez. É possível? É possível, irmãos. É possível, nós não somos Cristo. Daqui a pouco alguém poderia, ainda não é as perguntas retóricas, mas daqui a pouco alguém poderia dizer, irmão Marco, mas você está pregando, está falando de Jesus, né? É Jesus, olha a régua onde está lá em cima, né? Quem é que pode se comparar com Jesus? Satanás estava tentando, era o próprio Satanás tentando, mas era Jesus. Só que tem um detalhe, aquilo ali serve de exemplo para nós, e eu vou provar para vocês que tudo que Jesus passou, a gente também vai passar em questão à tentação, mas assim como Jesus lutou, a gente também pode lutar, e a própria palavra de Deus nos ensina como fazer o que Jesus fazer, porque são 3 verbos, como eu disse, que vão se destacar em cada uma dessas 3 perguntas retóricas. O primeiro é suportar, o segundo é resistir, e o terceiro é vencer. É possível suportar como Jesus suportou, é possível resistir como Jesus resistiu, e é possível vencer como Jesus venceu. Aleluia. Vamos para a primeira pergunta retórica então. Talvez alguém poderia ali fora me atacar e perguntar, se eu não concluísse dessa forma, se aqui eu terminasse essa mensagem.
Poderia me fazer a seguinte pergunta e seria justo: professor, tenho condições de suportar as tentações? É uma pergunta justa. E se alguém fizesse ali fora, eu consideraria muito justa. Temos condições de suportar as tentações? Eu quero responder as 3 perguntas retóricas pela palavra de Deus, mostrando que aí não é o caso de Jesus, é nós, os seres humanos, os cristãos, que é possível suportar as tentações como Jesus também suportou os 40 dias de tentação no deserto. 1 Coríntios 10 e 13. 1 Coríntios 10 e 13 responde esta pergunta, que diz assim o texto bíblico: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Não sobreveio tentação que não fosse comum aos homens. Vamos nessa primeira parte aqui. Então quer dizer o quê? Que qualquer tentação que eu ou cada um de vocês sofra não é uma tentação incomum, não é uma tentação que vá além da capacidade humana, ou uma tentação sobre-humana. E continua o texto dizendo assim, ó: Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Olha que coisa maravilhosa. Lembra que eu falei primeiro era suportar? Agora não está falando de Jesus, agora está falando de nós. Agora a palavra de Deus está falando de nós, não é Jesus. Não há tentação além das forças que nós possamos suportar. Isso está escrito ali, e é para mim e é para ti. Então não existe tentação que não possa ser suportada. É isso que a palavra de Deus está falando para nós. Não existe tentação que não possa ser suportada acima das nossas capacidades de suportar. Deus não permite isso. E continua o texto dizendo: mas quando forem tentados, já está dizendo, vão ser, né? Quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que possam suportar. Aleluia! Está aqui dizendo de novo no mesmo texto, amados. Ele, aleluia! Não é o professor Marco, não é os obreiros, não é o pastor Paulo, não é o homem, é Deus. Ele vai providenciar um escape. Lembra que eu disse, não é nós mandando ordem para lá, eu quero um escape, eu quero assim. Ele vai providenciar um escape para que nós possamos suportar. É o Espírito Santo de Deus que vai te tocar quando tu buscar a Deus no momento de uma tentação muito grande. E a primeira coisa que o Espírito Santo de Deus vai fazer para mim e para vocês é nos ajudar a suportar. É Ele que vai colocar a mão e vai dizer: é só até aqui que vai, segura, suporta, porque daqui eu não vou deixar passar. Ah, mas isso é para matar minha fé, isso é para acabar comigo, isso eu não vou suportar. O Espírito Santo de Deus me trouxe aqui essa noite para dizer, em nome de Jesus, sob o poder e autoridade da palavra de Deus, nós podemos suportar qualquer tentação do inimigo das nossas vidas. Deus nos ajuda a suportar. Não existe nada. Se você aqui, alguém aqui está sofrendo de depressão, de angústia, está passando por uma tentação, por algo muito forte, diante da palavra, eu estou falando de palavra, não estou aqui para apontar o dedo e distribuir profetada para um lado e para o outro. Eu estou falando que a palavra de Deus está dizendo que Deus é poderoso para pegar a tua mão e fazer tu suportar. Isso não vai te matar, isso não vai te destruir, isso não vai roubar a tua fé. Essa luta, essa tentação não é para acabar contigo. Deus vai te ajudar a suportar. Ele vai preparar um escape. Irmão Marco, mas como é esse escape? Quando? Não sei. Eu só sei que Ele vai preparar. E se tem alguém que está com dúvida, hoje pode orar para Deus e pedir esse escape. Que no momento certo, do jeito certo, Ele vai providenciar e enviar. Aleluia! 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 Segunda pergunta retórica, amados. Também seria justo eu receber esta pergunta na saída do culto, se não a fizesse aqui.
Irmão Marco, aprendi que eu posso suportar pela palavra de Deus. Deus vai me ajudar. Mas alguém poderia perguntar: onde buscar forças para resistir às tentações? Tá, eu posso suportar. O primeiro passo é suportar. O segundo passo é resistir. Lembra, Jesus foi tentado 40 dias. E no final foi tentado pior ainda, mas ele foi tentado durante todo aquele período. Não foi uma tentação que veio num momento rapidinho ali e voltou. Então, como resistir durante um período longo de tentação, como Jesus passou num momento de aflição, de dificuldade? Então seria justa essa pergunta: onde buscar forças para resistir? Porque suportar é uma coisa, é não entregar os pontos. Resistir é uma luta. Resistir requer que nós tenhamos uma ação. Aleluia! A palavra de Deus responde essa pergunta em Hebreus 2 e versículo 18. Também palavra para nós. Olha que lindo. Diz assim Hebreus 2 e 18. Porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado. Tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado. De quem que vocês acham que esse texto está falando aqui? Jesus Cristo. Você pode conferir na tua Bíblia depois. Hebreus 2 e 18 está falando que Jesus não só foi tentado. Olha que coisa linda aqui. Ele sofreu. Aqui não é Paulo, não é Pedro, não é nenhum dos apóstolos. Eles estão se referindo aqui, o autor da carta aos Hebreus está se referindo, ele mesmo sofreu quando tentado. Ele aqui é Jesus. Jesus não apenas foi tentado, mas ele sofreu. Ele teve fome, ele sofreu com as tentações fizeram ele sofrer. E continua o texto dizendo: ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Aleluia! Amados, eu não estou aqui para ensinar uma oração, mas estou aqui para dizer para vocês mais ou menos assim, ó. Se você estiver sofrendo por causa de uma tentação, se você se sentir afligido por Satanás, se você sentir que ele está pegando o teu pescoço e está querendo te levar para o pecado, para aquilo que desagrada a Deus, te perturbar, tirar a tua paz, tirar a tua esperança, a tua expectativa, primeira coisa que eu tenho para dizer para vocês: vocês podem em qualquer momento dobrar os joelhos de vocês, sei lá onde estiver, e falar para Jesus: Jesus, eu aprendi a tua palavra, que tu sofreu. Tu não só foi tentado, como tu sofreu. Tu pode orar assim para Jesus: Senhor, eu estou sofrendo com essa tentação, eu estou sofrendo com essa afronta, e o Senhor teve aqui, experimentou esse sofrimento. Você vai estar orando para alguém que teve aqui, que viveu o sofrimento que a tentação causa. Você não vai estar orando para alguém indiferente com a situação que você está passando. Diante dessa palavra que está falando de Jesus, diz que ele sofreu com as tentações durante a vida inteira dele. Você pode orar para o Senhor e dizer: Senhor, eu estou sofrendo com isso. E tu sofreu também, Senhor. Tu sabe o tamanho da dor, daquilo que está me causando. Mas a palavra de Deus é maravilhosa, porque termina dizendo assim, ó: ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. É Ele que, quando nós buscamos Ele para lutar contra as tentações, contra as dificuldades, que pega a nossa mão e, além de nos fazer suportar, nos ensina a resistir. Como é que Ele combateu Satanás? Firmado nas palavras de Deus, firmado nas promessas de Deus. E como é que Ele nos ajuda a também lutar contra o sofrimento da tentação? Nos direcionando para a vontade de Deus, nos ajudando e nos ensinando a resistir às tentações, firmes nas promessas de Deus, firmes nos propósitos de Deus, firmes na vontade de Deus, sabendo que se a tentação durar 40 dias, 40 noites, 40
meses, sei lá quanto tempo, Ele vai nos ajudar a resistir, Ele vai nos ajudar a conseguir lutar e não perder para o inimigo das nossas almas. Aleluia! Terceira e última, amados, para nós encerrar. Também seria justo ouvir essa pergunta na saída do culto. Irmão Marco, já falou que é importante suportar, já falou que é importante resistir, mas tem uma coisa que suportar e resistir tem em comum: dor, sofrimento, luta, né? Imagina viver só resistindo e suportando. Nós não íamos aguentar. Nós não iríamos aguentar uma vida inteira só de extremo sofrimento, de extrema, né? Lutar, suportar, resistir. Mas Deus, Ele é maravilhoso. Lembra o último verbo? Vencer. Então a pergunta retórica é a seguinte: como lutar para vencer as tentações? Aleluia! O plano de Deus é que nós aprendamos a suportar, a resistir, mas a vencer as tentações. O final de uma tentação aos olhos de Deus, o que Ele espera de nós é que nós saiamos vitoriosos daquela dificuldade, daquela situação, e não derrotados. Por isso que eu não poderia encerrar essa mensagem só com suportar e resistir, porque senão eu estaria pegando vocês, mostrando um abismo e colocando as mãos nas costas de vocês e dizendo: ó, é isso aqui que te espera, tu vai cair. Mas não, eu estou aqui para dizer que tem um abismo, que você pode olhar e ver uma dificuldade e ver as tentações, mas tem um Deus que estende as suas mãos e te pega da beira do abismo e te tira dali, e um dia vai nos levar para as mansões celestiais, aonde não haverá mais choro, mais lágrima, mais dor, aonde não haverá mais tentação, na eternidade com Ele. Aleluia! Então a pergunta é: como lutar para vencer as tentações? Tiago 4:7 responde. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, submetam-se a Deus. Aqui está o segredo de vencer as tentações. Submetam-se a Deus. Submetam-se a Deus. É impossível vencer qualquer tentação se nós não nos submetermos a Deus. O caminho da vitória para quando nós estamos sendo tentados, provocados, é se submeter a Deus. Não existe vitória de tentação sem submissão a Deus. E alguém pode perguntar: irmão Marco, mas como é que é esse negócio de se submeter a Deus? Eu posso te dizer que a submissão a Deus, em primeiro lugar, é só para quem é cristão. Para quem não é cristão, ela não tem valor. Por quê? Nós começamos a nos submeter a Deus no momento da nossa conversão. Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, somos expostos à pregação da palavra de Deus, como nessa noite. Aprendemos de um Deus todo-poderoso, de um Cristo que morreu na cruz para salvar a humanidade. Começa na conversão, começa quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, quando o Espírito Santo nos toca, tira a venda dos nossos olhos e mostra que há algo diferente, e nós olhamos para Cristo e para a sua cruz e para o seu sacrifício, e nós nos arrependemos, e nós confessamos os pecados, e nós nos convertemos. Conversão é mudança de direção. Eu estava indo, caminhando para o abismo, para a condenação eterna, e eu ouço a palavra, eu sou exposto à palavra, e o Espírito Santo tira a venda e me mostra o que me estava na minha frente: o inferno, a eternidade com sofrimento longe de Deus, e eu mudo de direção e começo a caminhar para o alvo, e o meu alvo é Cristo, e o teu alvo é Cristo, e o nosso alvo é Cristo. Aleluia! E aí nós começamos a nos submeter a Deus. E depois, irmão Marco, como é que é esse negócio de submissão a Deus ao longo da nossa vida? Deixa eu te dizer uma coisa: quando a gente compra um aparelho, uma TV, um celular, um computador, que nem esse aqui, o que vem junto com o aparelho? O que vem, irmão Preto? Vem um manualzinho de instruções, dizendo como é que tem que fazer cada operação, como é que funciona aquilo ali, né? Para que tem aquele botão, qual é aquela função. E Deus, Ele deixou um manual de instruções para nós.
A palavra de Deus é o nosso manual de instrução. Nós conseguimos e aprendemos a nos submeter a Deus quando nós lemos um manual de instrução da humanidade. Aqui, amados, tudo que nós precisamos saber para que nós tenhamos uma vida na presença de Deus, segundo a vontade de Deus, tudo que nós precisamos saber do mundo espiritual está aqui. Tudo que nós precisamos saber sobre o comportamento moral e ético de um ser humano, de como se comportar na sociedade, aquilo que aos olhos de Deus é bom e é ruim, os imperativos de Deus, aquilo tudo que Deus diz para nós, faça, está aqui no manual de instrução, na palavra de Deus. Aquilo tudo que Deus diz para nós, não faça, também está aqui. Tudo que é para fazer e que não é para fazer está aqui. E quando nós aprendemos a estudar a palavra, a ouvir a mensagem da palavra, a buscar a Deus, a acessar o manual de instruções do ser humano aos olhos de Deus, nós aprendemos aquilo que é bom aos olhos de Deus, aquilo que é ruim aos olhos de Deus. Aquilo que Deus diz para nós, faça, nós temos que nos submeter a Deus e começar a fazer. Aquilo que a palavra de Deus diz, não faça, nós temos que lutar contra e não fazer. Esse aqui é assim no nosso dia a dia, no meu dia a dia, no teu dia a dia, no nosso comportamento, de como nós somos aonde nós estivermos, lá na Câmara de Vereadores, lá na prefeitura, lá na escola, lá no trabalho. Nós temos que ser aquilo que a palavra de Deus diz que a gente tem que ser, sal da terra e luz do mundo. E lá nós temos que ser diferentes, e lá nós temos que nos submeter a Deus em todos os lugares. E aí qual é o resultado quando nós nos submetemos a Deus? Como é que nós vencemos? A continuação do texto diz assim, resistam ao diabo, é a segunda. Submetam-se a Deus em primeiro lugar. Em segundo lugar, resistam ao diabo. Resistir ao diabo é tudo que eu preguei até agora, né? Tudo que eu preguei até agora, Jesus resistiu ao diabo, tudo até agora foi ensinado sobre resistir. É necessário, é exigido de nós, não é eu, é a palavra de Deus está dizendo, submetam-se a Deus e resistam. É uma luta. Em Efésios lá vai dizer no final da carta, Paulo vai dizer que a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, mas contra as hostes espirituais, nas regiões celestiais. Há uma luta que está sendo travada, eu estou aqui pregando, e há uma luta no mundo espiritual acontecendo neste exato momento, querendo impedir que eu chegasse aqui, querendo impedir que Deus colocasse essa palavra no meu coração, querendo impedir que você estivesse aqui para ouvir e acessar essa informação. Resistam ao diabo, lutem contra as tentações, e o resultado de se submeter a Deus e resistir ao diabo está no texto de Tiago: e ele fugirá de vocês. Lembra que eu disse que tudo que aconteceu com Jesus, irmão Preto, eu ia mostrar na palavra e provar na palavra que tudo que Jesus passou nós podemos passar, e o resultado que Jesus obteve nós podemos ter, porque tudo que eu li aqui é para nós, é para os seres humanos, para os cristãos. Ele fugirá de vós, está escrito aqui, e Deus vai te dar a autoridade de você levantar o dedo e dizer: Satanás, bate em retirada agora, porque eu estou te mandando em nome de Jesus. Está escrito aqui que você vai abrir a sua boca, vai decretar, vai declarar, vai dizer: agora, eu determino agora que essa tentação vai terminar. Não está escrito isso. Não está escrito isso. Está dizendo: submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele vai. Lembra do texto lá que eu li de Jesus, o final da tentação de Jesus? Jesus mandou o diabo embora. Eu li aqui, Jesus mandou: ó diabo, agora acabou, tu vai embora? Mandou ou não mandou? Ele saiu até a ocasião oportuna, porque isso quer dizer o que? Ele vai vir, vai investir, vai tentar. Mas se nós fizermos como Jesus, eu provei que nós somos capazes pela palavra de Deus de fazer o mesmo exemplo dele, o diabo vai chegar um momento que Deus vai dizer para ele: ó, até aqui meu filho, daqui para frente, vaza. Ele vai fugir de nós, vai se reagrupar e vai voltar, mas ele vai fugir. E quando ele foge, vem as bênçãos de Deus. Quando ele foge, vem o refrigério de Deus. Quando ele foge, nós vamos descobrir que valeu a pena suportar, que valeu a pena resistir. Aleluia! E que aí nós vamos poder dizer que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Aleluia! Querido amado Deus, nessa noite, Pai, eu te agradeço por o Senhor me trazer aqui, ó Deus.
e pregar a Tua palavra, Senhor. O meu pedido nessa noite, Deus, é que essa palavra, Senhor, entre na mente e nos corações de cada um que ouviu ela, que assistiu essa mensagem, Senhor. Que cada irmão, cada irmã, Senhor, possa aprender nessa noite, Pai, ou reforçar a sua fé, Senhor, que é possível suportar as ciladas do inimigo, Senhor. Que ele está aí com um único propósito, que é nos levar a pecar, que é nos tentar e nos tirar, nos roubar a Tua presença, Senhor. Ó, amado Deus, mas a Tua palavra que foi pregada nessa noite, eu peço que ela faça fruto nos corações, Senhor, para que nós possamos sair daqui fortalecidos, para que se tem alguém ouvindo essa mensagem que está enfrentando uma grande tentação, uma grande provação na sua vida, Senhor, saia daqui sabendo que o Senhor estende a sua mão e pega na mão dele e dela e ajuda a suportar e ensina a resistir, aleluia, e nos ensina a nos submeter, e que no fim, se nós ficarmos firmes, Senhor, o Senhor trará a vitória, e o inimigo vai ter que pegar aquela cambada dele, aquela capetada e bater em retirada, aleluia. E a Tua palavra, a Tua bênção, as Tuas misericórdias vão vir sobre a minha vida e a vida de cada um de nós. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus.